Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Eu quero começar aqui um curso dos primeiros passos na fé. É isso mesmo, os primeiros passos na fé. Então, na aula 1 de hoje, o plano de Deus para a sua vida, né? Deus tem um plano para cada um de nós. Ele sabe o que nós passamos, enfrentamos. Ele sabe das nossas batalhas diárias. Ele sabe dos nossos conflitos que temos na nossa mente. Ele consegue ver tudo que está dentro de nós. Então, eu quero primeiro dizer para você, seja muito bem-vindo ao curso Primeiros Passos na Fé. Se você já tomou a decisão de conhecer melhor o Senhor Jesus e se arrependeu de todos os seus pecados ou está se preparando para o batismo nas águas, este curso foi preparado especialmente para você que diz assim, eu estou decidido a isso, eu estou decidido a fazer isso. Então, durante essas aulas vamos aprender exclusivamente pela palavra de Deus o que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E o meu desejo é que você, não apenas seja batizado, mas que viva uma vida transformada pelo Senhor Jesus todos os dias. Que Deus fale profundamente ao seu coração, tá bom? Então vamos meditar aí, começando com o livro de João, Evangelho de João, tá? Não é epístola não, é Evangelho de João, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aí juntos. Capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Jesus ensina Nicodemos é o título, tá? Ele diz assim, ó. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou a gente de tal maneira que ele deu o único filho dele por amor a mim e a você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por mais que a vida aqui na terra seja uma luta, batalhas diárias, lutas no trabalho, para ter um casamento abençoado, uma família estruturada, nós não perecemos quando morremos. Pelo contrário, se morremos aceitando Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, então morremos ganhando a salvação da alma, a eternidade, que é o mais importante de tudo. O mais importante não é você ter uma carreira, não é você ter um carro, uma casa. O mais importante de tudo é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que Jesus se entregou na cruz como um cordeiro, para que ali na cruz fosse o meu e o seu pecado perdoado. Então ele nos dá uma nova chance. E ele deixa isso explicado para Nicodemos. Nicodemos tenta agradar o Senhor Jesus, tenta fazer uma média com ele, e ele diz assim, ó. Ele falou assim para Nicodemos. Jesus declarou, em verdade lhes digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, em seguida ele recebeu o Espírito Santo. As águas é o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo é quando nós nascemos do Espírito. Então nascer de novo é as águas, nascer do Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que no livro de Romanos capítulo 5, se você tem a sua Bíblia e quiser abrir aí, por favor, no livro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Para cá, pastor Emerson. Hoje o pastor Emerson está coisado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ó. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos
pecadores. Então, por mais que sejamos pecadores, Jesus estava entregando a sua vida por mim e por você. Por mais pecadores que somos, Jesus, ele queria que nós tivéssemos uma chance. Por mais pecadores que somos, Jesus, ele queria que nós nascêssemos dele. Glória a Deus, glória a Deus. Então, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele deu a própria vida. E o que nós temos feito com essa oportunidade? Você tem aproveitado essa oportunidade do que ele fez na cruz? Ou simplesmente você tem vivido a vida como você bem quer e bem entende, e fazendo as suas vontades, bebendo, fumando, se prostituindo, bailes, festas, drogas? Por isso Jesus disse para Nicodemos que importa que vós nasça de novo. E Jesus está falando para você que diz assim: eu nasci assim, eu sou assim, por isso que você tem que nascer de novo. E o nascer de novo é você lutar contra a sua natureza terrena. O nascer de novo é todos os dias você dizer para si mesmo: eu não quero mais ser como eu era antes. Eu não quero mais agir como eu agia antes. Eu não quero mais praticar esses hábitos como eu praticava antes. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser diferente. Então, Deus, ele ama todas as pessoas. O pecado separou o homem de Deus. E Jesus morreu por nós. A salvação é um presente de Deus, oferecido de Deus por meio do seu Filho na cruz, para mim e para você. Então, eu e você não podemos perder essa oportunidade, né? Você acredita que Deus ama você? Você entende que Jesus morreu também pelos seus pecados? Mostre que Jesus é o início de uma nova caminhada na sua vida, tomando essa decisão de se entregar verdadeiramente a Ele. Amém? Então, o resumo de tudo é: Deus nos ama, o pecado nos afasta de Deus, Jesus morreu por nós na cruz e existe esperança para todo aquele que nele crê. Se você crê, hoje você tem esperança, hoje você tem uma nova vida. Tá certo? Bom, para nós encerrarmos, eu te dou um desafio. Leia o capítulo de João 3 todo, tá? Todo, capítulo de João 3, capítulo 3 do versículo 1, vai embora até o término do versículo, tá ok? Eu quero que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe tudo. E nós vamos fazer o próximo vídeo, que é da aula 2, falando aqui sobre o batismo nas águas, tá certo? Então, a aula 1 é o plano de Deus para a sua vida. A aula 2, o que é pecado? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Deus abençoe, fica com Jesus.